Venha devagar. Entre como quem pisa em chão santo. Respire fundo, mas não se acomode, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas um conteúdo, é um despertar. Há um som que não vem pelos ouvidos, há um sinal que não se vê com os olhos. É algo que pulsa entre o que você entende e o que você pressente. Algo que insiste em te chamar mesmo quando tudo parece mudo ao redor. E se hoje você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você já percebeu que aquela porta que se fechou não foi apenas uma perda, foi um recado. Quando uma porta se fecha, os sentidos naturais choram, reclamam, questionam. Mas os sentidos espirituais estremecem, como quem reconhece um toque invisível, dizendo agora não, ainda não, ou por aqui não, ou... Você já parou para pensar que talvez o silêncio que veio depois da porta trancada não é castigo, mas construção? Que o fim que você enxergou não foi um erro, mas um desvio intencional do céu? E se o que você chamou de atraso foi livramento? E se o que você considerou como rejeição foi um abraço oculto? E se o que você interpretou como abandono foi uma mão segurando firme por trás do véu? Muitos vivem correndo de porta em porta, implorando passagem, sem perceber que há um propósito até nas fechaduras. A sabedoria nos nãos que o céu libera, a misericórdia nas demoras, há amor escondido nas direções negadas. Você consegue ouvir? Não o barulho do mundo, mas o eco do Espírito. A vibração que acontece quando Deus toca algo e diz não agora. Não aí, não assim. O problema é que você aprendeu a interpretar portas fechadas com olhos de criança ferida. Aprendeu a associar resistência com rejeição, silêncio com desprezo. Mas Deus é Pai. Ele não frustra seus planos sem antes estar construindo outros maiores por trás da cortina. Talvez você nunca tenha sido rejeitado. Talvez você tenha sido preservado. Talvez você não perdeu. Talvez você foi poupado de perder a si mesmo. Toda porta tem um propósito. Toda chave tem um tempo. Há portas que Deus fecha porque ama demais para permitir que você entre despreparado. Há caminhos que Ele tranca porque sabe o que está do outro lado. Onde você só vê desejo, Ele vê armadilhas. Você está preparado para enxergar além do que sentiu? Para ver que a dor da perda pode ser o início de uma libertação profunda? Há pessoas que caminham com o coração envenenado por portas que não se abriram e nunca se perguntaram se aquela porta era mesmo o destino ou apenas uma distração. Você já se perguntou se aquela porta era para você? Ou se ela te atraía apenas porque seu ego desejava ser aceito, promovido ou reconhecido? Há portas que não levam a lugar nenhum, só alimentam o orgulho, o conforto ou a ilusão. E Deus, sendo luz, não vai te empurrar para um túnel escuro só porque você quer passar. Olhe ao redor, sinta o momento. Há um tempo profético se abrindo agora mesmo para a sua consciência. Não fuja daquilo que Deus está te mostrando. Aquela porta não era o fim, era o sinal. Um aviso silencioso de que você precisa subir mais um degrau, crescer em discernimento, purificar os desejos, refinar sua escuta espiritual. Muitos estão travados, não porque Deus os impediu, mas porque eles insistem em empurrar uma porta que o céu já fechou. Quantas vezes mais você vai tentar entrar em um lugar que não foi preparado para a sua essência? Quantas vezes mais vai confundir oportunidade com armadilha? E se a bênção não está no que se abre, mas no que você decide deixar para trás? Você já percebeu como a alma pesa quando tentamos abrir uma porta que o Espírito já selou? Como os dias se tornam arrastados, como os caminhos se tornam duros, como até o que era bonito se torna cinza. Isso não é azar, é aviso, é misericórdia. É Deus dizendo, filho, filha, volta. Não é aí, não é com eles, não é nesse tempo. O que você chama de atraso, eu chamo de lapidação.
Hoje, talvez pela primeira vez, você não vai mais amaldiçoar o que se fechou. Você vai agradecer, porque a verdade está emergindo como uma luz dentro de você. Uma luz que revela que Deus não te bloqueou, Ele te blindou, que Ele não te ignorou, Ele te guardou, que Ele não tirou, Ele livrou. Você pode ainda não ver tudo com clareza, mas se você sente esse calor por dentro, essa mistura de reverência e urgência, esse arrepio que não é medo, mas verdade se manifestando, então o Espírito já está falando. A cortina está sendo erguida, o encantamento do lamento está sendo quebrado e a revelação está prestes a te visitar. Não há como seguir depois disso do mesmo jeito, porque uma alma que começa a discernir as portas de Deus não aceita mais viver de empurrões. Ela aprende a esperar a chave certa, o tempo certo, o destino certo. E é isso que está sendo ativado em você agora. Você não chegou aqui por um clique, chegou porque o céu te convocou para abrir seus olhos, para ativar sua escuta, para revelar que o que você chamou de fim era Deus começando a escrever a página mais alinhada com o que Ele sonhou para você. Então fique, escute e permita que a verdade te atravesse. Porque quando Deus fecha uma porta, é sinal de que algo muito maior está sendo preparado para quem tem coragem de confiar no invisível. Deus nunca fecha uma porta por acaso. Ainda que à primeira vista pareça rejeição, perda ou castigo, o fechamento de uma porta no mundo espiritual é sempre um movimento intencional, carregado de significado e amor. O silêncio que vem depois de uma porta que se fecha pode parecer vazio, mas é nesse espaço que Deus age com mais profundidade. Ele trabalha em silêncio quando a alma está inquieta. Ele limpa, quebra e reconstrói onde nossos olhos não veem. Quando uma porta se fecha, o céu não está em repouso, está em estratégia. O primeiro motivo por que Deus fecha uma porta é para te proteger do que você não consegue enxergar. Somos limitados. Desejamos, ansiamos e projetamos com base no que sentimos, no que vemos e no que queremos evitar. Mas Deus vê tudo. Ele sabe o que está escondido do outro lado. Ele enxerga o que parece bom, mas é morte camuflada. Ele vê intenções por trás de convites, armadilhas por trás de portas decoradas. Pense em Daniel. Aparentemente, a ascensão dele na Babilônia poderia ter sido mais rápida se ele se curvasse, se ele negociasse sua fé. Mas Deus o protegeu. E muitas vezes, quando você sente que uma oportunidade escapa, é o céu intervindo para impedir que você entre em ambientes que iriam intoxicar seu espírito. Portas se fecham porque Deus ama mais a sua alma do que o seu conforto momentâneo. O segundo motivo é o redirecionamento. Nem toda porta foi feita para ser atravessada. Algumas só existem para te fazer mudar de rota. O que você chamou de obstáculo pode ser o ponto de virada. Abraão recebeu uma ordem de sair da sua terra, da casa de seu pai, para um lugar que ele nem conhecia. Deus fechou a porta da familiaridade, da previsão, da estabilidade. Por quê? Porque havia uma promessa esperando por ele em outro lugar. Muitos se prendem às portas que conhecem e não percebem que o céu está puxando suavemente para uma direção mais alinhada ao seu chamado. Se uma porta se fechou, talvez seja porque você não nasceu para permanecer ali. Foi apenas uma estação, um ponto de transição. Deus fecha para te fazer mover. O terceiro motivo é preparação. Existem portas que você não está pronto para atravessar ainda. Se Deus permitisse que você entrasse agora, você se perderia dentro dela. Moisés sabia desde cedo que seu chamado era grande, mas precisou de 40 anos no deserto para ser preparado. Deus o tirou do palácio para moldar sua identidade. A porta da liderança se fechou temporariamente para que a porta da obediência fosse aberta primeiro.
O céu não entrega destinos completos para corações imaturos. Deus te ama o suficiente para te fazer esperar. Porque a porta certa, no tempo errado, pode se tornar uma prisão. O silêncio de Deus é, muitas vezes, a oficina onde Ele te prepara por dentro para o que está por vir. O quarto motivo é despertar sua fé e dependência. Quando você se depara com uma porta fechada, você se pergunta por que Deus não respondeu. E é nesse lugar de dúvida que a fé real é forjada. Ana orou por anos pedindo um filho. A porta da maternidade estava fechada. Mas foi essa espera que a levou a um nível de clamor que moveu o coração de Deus. O filho não foi apenas dela, foi um profeta para a nação. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele quer que você suba mais um degrau na intimidade com Ele. A fé que você constrói nesse caminho te acompanhará pelas próximas estações da sua vida. Portas fechadas ativam uma fé que você não sabia que tinha. E é essa fé que destrava as portas eternas. O quinto motivo é proteção contra o inimigo e planos contrários. Nem sempre você consegue ver as investidas espirituais que estão sendo feitas contra a sua vida. Mas Deus vê. E por amor, Ele bloqueia acessos que o inimigo poderia usar para te prender. Daniel, na cova dos leões, é um exemplo. A porta da saída parecia fechada, mas espiritualmente uma porta maior foi aberta. A da autoridade, da proteção sobrenatural, da evidência do poder de Deus. As portas que se fecham aqui embaixo podem estar ligadas a um grande livramento no mundo espiritual. Você foi salvo de batalhas que nunca viu. Foi poupado de alianças que te arruinariam. Deus fecha para frustrar os planos do inimigo e revelar os dele. Compreender esses 5 motivos é mais do que uma resposta. É uma renovação de mente. A dor do fechamento se transforma em louvor. O lamento da espera se torna gratidão. Porque cada porta que se fechou foi um movimento invisível de amor e direção. Se você olhar bem, vai perceber que as portas que você quis abrir e Deus não permitiu, foram aquelas que te mantiveram inteiro até aqui. E que as que Ele vai abrir no tempo certo serão aquelas que você entra de cabeça erguida, em paz, com autoridade e com a certeza de que está no centro da vontade dEle. As portas de Deus não se movem por impulso, elas se movem por destino. Confie na mão que fecha, tanto quanto você confia na que abre. Porque a porta que Deus fecha hoje é o caminho que Ele está pavimentando para a sua eternidade amanhã. Se até aqui você sentiu que portas fechadas eram apenas obstáculos ou rejeições definitivas, prepare-se para olhar mais fundo, porque a verdade que transforma tudo está além do que os olhos conseguem ver. O fechamento que você sofreu pode ser a estratégia mais sábia do céu para te levar a um lugar que jamais imaginou. Muitas vezes somos presos ao tempo e à lógica humana e esquecemos que o tempo de Deus não segue o relógio do mundo. Ele age com precisão milenar e a porta fechada hoje pode ser a passagem para a maior vitória amanhã. Considere Paulo e seu ministério. Ele foi barrado em várias cidades e recebeu portas fechadas por onde tentou passar. Mas essas recusas não foram sinais de fracasso. Elas foram desvios intencionais que o direcionaram para regiões e pessoas que precisavam muito mais de sua mensagem. Aquele não foi um não final. Foi um ainda não estratégico que fez com que sua missão se multiplicasse e atingisse lugares que ele nunca planejou. Se Paulo tivesse insistido em forçar a entrada onde encontrou resistência, talvez não tivesse alcançado tantos corações e vidas. O fechamento foi uma abertura disfarçada para algo maior e mais impactante. O fechamento também pode ser o espaço necessário para que sua fé se torne real e inabalável. Quando a porta se fecha e a espera se prolonga, você é colocado diante da sua própria alma. É aí que o caráter é moldado e as promessas são cravadas em sua essência. Assim como Ana,
que por anos viveu a frustração de uma porta fechada na maternidade. Sua persistência na oração e sua fé foram o que tornaram possível o nascimento de Samuel, um profeta que mudaria o destino de um povo inteiro. O fechamento não foi castigo, foi a forja onde a fé verdadeira foi criada. Por vezes, as portas fechadas são a forma que Deus encontra para proteger você de tempestades que ainda não está pronto para enfrentar. Não enxergamos as batalhas espirituais e os planos do inimigo que tentam nos derrubar a todo instante. Quando Deus fecha uma porta, Ele cria um escudo invisível, uma fortaleza contra forças que tentariam usar aquela abertura para te destruir. Daniel, na cova dos leões, experimentou uma prisão que parecia definitiva, mas na verdade era o cenário onde o poder e a proteção de Deus seriam manifestados de forma mais clara. Sua porta fechada foi a porta da proteção divina que se revelou no momento certo. E se o fechamento for, na verdade, um convite para o seu despertar, um chamado para que você largue o que está seguro e conhecido e abrace o que o invisível tem para oferecer? Nem sempre a porta que se fecha é um fim. Muitas vezes é o limiar para um salto de fé que vai te colocar em um território de milagres e de crescimento que jamais sonhou. É o convite para que você deixe o velho e entre no novo com coragem e esperança. O fechamento é o primeiro passo para a ressurreição de um sonho, uma missão, uma vida renovada. Por isso, a reviravolta mais profunda é entender que a porta fechada não é o fim da história. Ela é o capítulo que prepara o terreno para o próximo milagre. É a escada invisível que Deus usa para te elevar para além do que você acredita ser possível. Quando você aceita isso, o peso do silêncio se torna leve, a angústia da espera se transforma em confiança e a escuridão do agora é iluminada pela certeza de que a luz está chegando. A sua vida não está parada, ela está se alinhando. A porta que se fechou foi o caminho que Deus escolheu para te levar à sua verdadeira glória. Agora é o momento de confiar no processo invisível, de crer na estratégia divina e de esperar com fé inabalável. Porque o Deus que fecha portas é o mesmo que abre céus e corações. E essa é a promessa que vai transformar o seu destino. Chegamos a um ponto crucial dessa jornada, onde entender os motivos por trás das portas que Deus fecha não é mais apenas teoria, mas uma verdade que pode transformar sua vida. Você já percebeu que o fechamento não é um obstáculo, mas um convite para algo maior e mais profundo. É o amor de Deus agindo. Mesmo quando não conseguimos enxergar com clareza, mesmo quando o silêncio parece doloroso demais. Aqui no canal, queremos caminhar com você nesse despertar espiritual. Queremos trazer luz para as dúvidas que teimam em ficar no escuro e força para as batalhas que você enfrenta diariamente. Se esse vídeo tocou seu coração, se inscreva para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé e ampliam o seu discernimento. O caminho nem sempre é fácil, mas com a verdade na mente e a esperança no peito, cada passo se torna firme e seguro. Compartilhe este vídeo com quem está precisando entender que o fechamento de uma porta pode ser o começo da maior vitória da vida. Deixe seu comentário dizendo qual motivo mais falou com você e como você tem lidado com as portas que se fecharam em sua história. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para seguir em frente. Não permita que o silêncio do agora te engane. Deus está ativo na sua vida, mesmo nos momentos de espera e fechamento. Aprenda a reconhecer os sinais, a ouvir o que Ele sussurra e a confiar no tempo perfeito. Aqui você encontrará um espaço seguro para crescer, aprender e fortalecer sua conexão com o divino. Obrigado por estar aqui, por abrir seu coração para essa mensagem. Que o Senhor te guie e te revele as portas certas na hora certa.
Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos essa caminhada de fé, esperança e transformação. Que Deus te abençoe abundantemente.